Senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma aula. Hoje é a quarta aula da nossa maratona do marketing digital e hoje a minha pergunta para você é: quem é o seu soldado Ryan? Quem é que tá lá na guerra e você precisa salvar? Essa é a referência da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre audiência. Quem é a pessoa, esse pobre coitado, essa pessoa que está lá no mundo? Porque tem pessoas lá no mundo de verdade que estão tendo um problema sério nas suas vidas. Um problema que elas não estão conseguindo resolver. E sabe o mais incrível? Este problema que essas pessoas estão lá passando, tendo na vida delas e que elas não conseguem resolver, é exatamente aquilo que você resolve. Você resolve com o seu conteúdo, você resolve com seus produtos, seus serviços, você resolve com produto e serviço que você ainda nem criou, que você nem sabe ainda como criar, mas não se preocupe, que você vai descobrir ao longo de tanto tempo que a gente vai passar junto, que não só na maratona do marketing digital, mas também agora que você chegou a mim. Vou te salvar, você é essa pessoa, você é meu soldado Ryan que estava perdido, que estava perdida na vida, sem entender esse negócio de marketing digital, como que você consegue ganhar dinheiro através de produtos e serviços digitais. Então, você já sabe a dor que é não conseguir fazer alguma coisa por falta de conhecimento ou por excesso de conhecimento muitas vezes não só ruins, mas contraditórios entre si. E nós vamos falar disso hoje. Então hoje o tema é audiência. O que é audiência? Você vai ouvir isso também em algum, se você fazer algum curso ou treinamento, pode ser que você encontre o nome avatar ou persona. Então pode ser que alguém fale assim: olha, hoje nós vamos descobrir como você encontra a sua persona, como você encontra o seu avatar, tá? E aí, o que acontece? A pergunta que a gente tem que se fazer, na verdade, as perguntas que nós temos que nos fazer são as seguintes. Primeiro, quem tem o problema que você resolve? Quem é essa pessoa? E, não menos importante, aonde estão estas pessoas? E é isso que eu me proponho a te ajudar hoje, a responder essas duas dúvidas. Primeira delas, quando você vai fazer qualquer curso de marketing digital, de business online, qualquer coisa, é muito provável que quando a pessoa chegar num ponto de te dizer: olha, agora nós precisamos entender quem é o nosso público ideal, não é verdade? Nós, afinal de contas, a gente vai vender alguma coisa para alguém. E aí então eu quero que você faça comigo o seguinte: eu quero que você responda. O seu cliente é homem ou é mulher? Anota aí, a pessoa vai te dizer. Qual é a idade? O seu público é. Aí ele fala, abre lá, se você já tem um perfil, por exemplo, no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, abre lá a parte de analytics lá e coloca lá e vê. Aí você descobre, nossa, o meu perfil tem entre 25 e 34 anos. Ok. Qual é a situação familiar? É solteiro? É casado? Tem filhos? Não tem filhos? Qual é a profissão dessa pessoa? E veja, quando as pessoas fazem isso, não tem nada de errado, porque isso é um clássico do marketing. Seja hoje em 2024, seja em 1924, há 100 anos atrás, as perguntas que se faz são as mesmas. Isso chama-se pesquisa de mercado. Quando você vai abrir um negócio, você precisa saber quem é o seu público-alvo. Você precisa saber quem são as pessoas. Então, normalmente, as pessoas trazem o clássico do marketing para poder entender o público. Porque, afinal de contas, se eu entendo um pouco mais quem é o meu público, vai ser mais fácil eu me comunicar, ou a forma que eu me comunico vai acabar atraindo esta ou aquela pessoa. Então, de novo, não tem nada de errado você fazer aqui uma pesquisa demográfica importante, porém, ela é só uma pequena
a parte da equação. Porque é importante eu saber se a maioria do meu público é homem ou se é mulher. Então, sei lá, se de repente eu descubro que 90% das pessoas que me seguem são mulheres, eu vou começar a falar: meninas, vocês, olha, se você que me segue, eu vou começar a escrever os meus artigos ou fazer vídeos usando o pronome feminino. Eu vou começar a usar palavras terminadas em A ao invés de O. Se eu vejo que o meu público é majoritariamente, eu estou falando majoritariamente mesmo, estou falando aqui 50, 50, 60, 40. Se eu descubro que o meu produto, minha forma de comunicação atrai mais homens, então a linguagem vai ser diferente. Idade, obviamente, é importante para eu saber. Daqui a pouco a gente vai falar onde essas pessoas estão, para saber se é muito jovem. Os jovens têm a tendência de utilizar uma rede social X, uma pessoa um pouco mais velha, outra rede social, ou não usa rede social, e assim por diante. Eu vou dar alguns casos aqui de amigos que eu tenho. Posso até falar isso agora. Por exemplo, o Ricardo Consentino, a mãe dele, a Ana Consentino, ela é talvez a maior especialista em patchworking do Brasil. Eles chamam o seu público de jovens senhoras. O público da Ana são mulheres com em torno de 60 anos, um pouco mais, um pouco menos, então são jovens senhoras, que querem aprender a arte do patchworking, que eu falo de retalhos, eles querem, a Ana só falta me dar um tapa. Mas, enfim, a arte de conectar os pedacinhos de pano, e ela também fica puta, mas vocês entenderam. E aí o que acontece? Se eles não sabem, se eles não fazem uma pesquisa demográfica para entender que o público é mais velho, aí de repente eles estão fazendo propaganda no TikTok, no Instagram, estão divulgando o conteúdo no Instagram, não vai atingir as pessoas porque o público, a característica desse público, não é um público que está no Instagram. Onde que eles estão? No Facebook, eles estão em outros lugares, muitas vezes no YouTube, usando canais de Telegram e assim por diante. Então, é importante, sim, você saber o seu perfil demográfico para você saber como se comportar e aonde ir. Só que isso daqui, como eu disse, é uma pequena parte da equação. A grande sacada é a seguinte: pensa na dor da pessoa. Eu quero que você imagine o seguinte, quando eu falo em pensar na dor, imagine uma pessoa que está lá fora e ela está sofrendo. Eu fiz a brincadeira no início dessa nossa aula, mas a brincadeira foi séria. Você se propôs a trabalhar com XYZ. Você assistiu às aulas anteriores aqui da nossa maratona, principalmente a aula onde eu falo sobre quais são as suas habilidades. Você fez um exercício que eu propus aqui sobre habilidades e você descobriu que você quer trabalhar ajudando as pessoas. Você descobriu que você tem a habilidade incrível de ajudar as pessoas a serem pessoas mais organizadas, porque você é a pessoa que tem mania de organização, você conhece técnicas, você já estudou um monte, você já fez o curso lá da moça oriental, que eu esqueci o nome, você fez um monte de coisa, assistiu no Netflix, e você é a pessoa, o doido, a doida da organização, e você é boa nisso. As pessoas que ao seu redor dizem, você precisava ganhar dinheiro com isso. E você vai se enveredar por isso. Veja, é importante saber quais são as outras pessoas, se é homem, se é mulher e tal, mas dá para perceber que, por exemplo, se você para só na parte demográfica da coisa, você não vai andar. Você não sabe qual é o seu público. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser pessoas um pouco mais novas que moram sozinhas pela primeira vez e não sabe como organizar as Tupperware de casa. Pode ser uma pessoa mais velha que gostaria de melhorar porque tem muito Tupperware, tudo jogado com as tampas, tudo diferente, com aqueles potes de sorvete, uma loucura, que virou coisa para pôr feijão. Pode ser um monte de coisa. Então, acaba sendo difícil você usar somente os dados demográficos. Agora, se você pensa nessas coisas que eu falei, a pessoa que eu quero ajudar são aquelas pessoas que foram morar sozinhos agora, ou pessoas que já moram há muito tempo, que acumularam muita coisa em casa
e tem dificuldade de abrir mão. Então aí você começa pelo problema, pela dor, pelo que elas estão sofrendo. E aí, dependendo do nicho, do seu campo de atuação, alguns sofrimentos vão ser maiores do que os outros, né? Às vezes vai ser um sofrimento no sentido figurado, poxa, a pessoa tem problema de organização. Vai ter nichos aqui de saúde, de uma série de outras coisas, que realmente a dor pode ser não necessariamente metafórica. E aí, você pensando na dor, fica mais fácil você conseguir chegar em quem é a pessoa. E por que é importante? Por que a gente precisa saber quem é a nossa audiência? Porque isso vai fazer com que a gente possa não só entender para quem a gente está falando, mas toda a nossa comunicação ela vai se basear nesse perfil de pessoa, tá? E essa sacada 1 aqui vai ser muito importante, tá? Para te ajudar nisso. Mas faz sentido? Fez sentido o que eu falei para você? Ok, então ao invés de eu pensar se a pessoa é homem ou mulher, tem essa faixa etária, eu preciso pensar nos problemas que essa pessoa está sofrendo. Então, eu preciso imaginar que essas pessoas, assim, assim, assado, assim, frio, né, tem um problema e eu tenho a solução para esse problema, tá? Ok. A primeira sacada aqui, que eu quero que você já entenda do início, porque a gente que já está nisso há muito tempo, a gente sofreu para entender isso. Eu sofri muito, por muito tempo, por não entender isso daqui, ó. Quem que eu quero que seja o meu público? Porque quando você começa de qualquer forma, você não tem essa clareza de falar, ok, peraí, como assim quem eu quero? Eu quero todo mundo. Não, você não quer todo mundo. Escreva isso daí, você não quer todo mundo. Por quê? Porque todo mundo é muita gente e você quer pessoas que verdadeiramente queiram o seu conteúdo, queiram comprar os seus produtos e serviços, vejam valor no que você tem para oferecer para elas. E não são todo mundo, não é todo mundo. É um grupo específico de pessoas. Pessoas que vão olhar para você e vão enxergar em você várias qualidades que outras não vão enxergar. Pessoas que vão ver que você é uma pessoa que ela vibra na mesma frequência que você, ela gosta de você, ela gosta do jeito que você fala, ela gosta do jeito que você se comunica, ela gosta da forma como você produz conteúdo. Pode ser bom, pode ser ruim, não importa, pode ser bom e ruim não, pode ser divertido, pode ser mais sério, não importa. Você, a gente já falou aqui numa das outras aulas, você é um ser único, você é autêntico, é autêntica do jeito que você é. E você vai atrair pessoas que são iguais ou parecidas ou que vibram na mesma frequência que você. Então você quer estas pessoas. Você não quer qualquer pessoa. E aqui eu entendo que existem dois grupos de pessoas. Existem aquelas pessoas que já têm alguma intimidade com esse mundo digital. Então, por exemplo, tem pessoas que decidiram migrar agora para o digital, mas que, por exemplo, ela já tem um perfil no Instagram, no Facebook, em algum lugar, ela já tem ali uma dezenas ou centenas de pessoas que seguem, ela já tem um grupo de pessoas que ela pode fazer essa pesquisa. Porque, veja, a gente precisa conversar com as pessoas, tá? Eu vou até abrir aqui, eu coloquei aqui, ó, onde estão essas pessoas da vida real, dica útil, vida real. Mas essa dica útil sobre onde estão, ela também serve, vou até copiar e colar aqui, ó. Ela também serve aqui, ó, tá? Então, quem é a pessoa? O que é a vida real? A melhor forma para você entender quais são as dores das pessoas e qual é o seu tipo ideal de pessoa que você quer trabalhar é perguntar para as pessoas da vida real, da vida offline. Porque você já me ouviu falando, você vai me ouvir falando isso hoje e você vai me ouvir falando isso ad eternum. Eu vou falar muito sobre isso. O digital
é só uma extensão do mundo real. É só uma forma que a gente tem de usar a internet para vender e oferecer os nossos produtos e serviços. Mas as pessoas são reais. Eu sou real, eu tô aqui desse lado, você tá desse lado de lá, você é real, você é uma pessoa que tem problemas, você é uma pessoa que vive, que faz xixi, que faz cocô, que faz todos os... Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, nós nos comunicamos pela internet. Mas é só um formato. Então, nada substitui uma pesquisa com as pessoas ali. Então, você decidiu que você vai trabalhar com marketing digital, você quer criar um produto ou um serviço no seu nicho que é blá. Você já aprendeu isso lá numa outra aula. E se você não aprendeu, volta naquela aula e assista. Sobre quem é você na fila do pão. Aí, converse com as pessoas e pergunte para elas: olha, eu estou pensando em criar um curso, eu estou pensando em começar a falar sobre isso nas redes sociais, tal. O que você acha? O que você gostaria que eu falasse? Como que eu posso resolver o problema, né? Você já me deu as dicas sobre o que eu sou bom, quais são as minhas habilidades, e aí aprofunda essa investigação. Porque é assim que nós fazíamos, nós no mundo do marketing, nós fazíamos antes de chegar ao digital. Eu já contei aqui numa outra aula, e eu vou repetir. Eu não sei se essa parte ficou gravada. Mas, gente, antes do digital, o que eu vou falar para vocês nessa aula que é, eu preciso investigar as pessoas para saber quem elas são. Como eu disse, há 100 anos atrás isso já era feito. A gente pegava uma pranchetinha, papelzinho, canetinha e falava para as pessoas: oi, tudo bem? Posso fazer uma pesquisa com você? Qual é o seu tipo de sabonete preferido? Qual sei lá, eu sou da área do marketing. Quando você pensa em marketing, o que vem na sua cabeça? Você já pensou em criar um produto ou serviço digital? Você já ouviu falar? Você tem alguma ideia do que seja isso? Aí você vai colocando lá, sim, não, talvez. Você tem um monte de pergunta que previamente definida, que faz sentido. E aí isso é uma pesquisa de marketing. Aí você vai e entrega para o gestor vai pegar isso, vai planilhar, e aí vai trazer os dados, a informação, os dados vão virar informação, e aí com essa informação ele vai saber como se adequar. Gente, isso é feito ainda hoje no marketing normal, tradicional. Agências de publicidade, de propaganda, elas fazem isso. O que eu estou falando para vocês fazerem no digital é a mesmíssima coisa. Só que a gente hoje tem melhores ferramentas. Aí eu falei, tem dois grupos de pessoas. Aqueles que já têm algum ativo, já sabe, já tem meia dúzia, uma dúzia, duas dúzias, uma centena de pessoas numa rede social que ela pode fazer, gente, preciso da sua ajuda. Tô pensando em fazer assim, 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 e eu gostaria que vocês me sugerissem dicas para eu poder falar sobre isso. Gente, eu estou pensando em falar sobre como criar as nossas crianças de forma mais leve nesse mundo de hoje, sem tecnologia. Digamos que você pensou nessa ideia de produto lá na frente. Você está começando a produzir conteúdo. Se você precisa ter um grupo de pessoas que você pode fazer essa pesquisa, ok? Então esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é um grupo de pessoas que estão chegando agora e não tem ideia por onde começar. Vai ser mais difícil. Eu vou propor aqui um exercício que é a sacada número 1, que talvez vai resolver este problema. Na verdade, esse problema que vai resolver esse exercício poderoso, ele vai resolver o problema tanto de um grupo quanto do outro, mas é inegável que o primeiro grupo tem uma certa vantagem e você que não tem ideia por onde começar, preste atenção. Prestem atenção. Eu vou usar os recursos aqui, ó. Preste atenção nessa ferramenta. Essa ferramenta me foi dada num grupo de mastermind que eu investia 100 mil reais por ano para estar lá. E eu estou trazendo para você gratuitamente. Então, preste atenção. É o seguinte. Se você cobrasse hoje 10 mil reais de consultoria no seu nicho. Imagina aí, você decidiu fazer black, e aí você foi contratado agora, ou contratada, e a pessoa te deu 10 mil reais para você prestar uma consultoria para ela, nesse campo de atuação que você escolheu.
Só que tem um detalhe. Essa pessoa ela vai te fazer uma proposta. Ela vai dizer o seguinte: eu não tenho como te pagar agora, mas eu vou ter resultado. Eu preciso que você me dê essa consultoria na fé, porque eu vou ter resultado e eu vou te pagar, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir com as dicas que você vai me dar. Olha só o plot twist dessa história. E eu quero que você pense o seguinte: você só aceitaria esta proposta se aquela pessoa, se você tivesse certeza que aquela pessoa tenha todas as habilidades necessárias que você precisa para que ela faça o seu curso, o seu treinamento, sua mentoria e dê certo. Você tem a mais absoluta certeza que aquela pessoa vai ter resultado porque ela é o seu perfil de cliente ideal. E você ainda diz: como eu queria que todos os meus clientes fossem iguais a essa pessoa, porque olha, ela vai ter resultado. Quem é essa pessoa? Olha o poder deste exercício. Se você tivesse que investir em alguém que só te pagaria com o resultado das coisas que você ensinou para ela, mas é uma pessoa que você tem plena certeza que tem as competências e habilidades necessárias, quais são essas habilidades necessárias? Este é o cliente que você quer. Este é o seu cliente ideal. Percebe que, como eu falei anteriormente, os dados demográficos são importantes? O pessoal que começa a dar aula de marketing digital na internet, eles acham que é. Isso daqui é o... Quais são as características? Vou te dar o meu exemplo. Qual é o meu cliente que eu aceitaria que entrasse na minha mentoria e que não me pagasse o valor que eu cobro? Ele me pagasse só depois que ele tivesse resultado. Mas eu tenho certeza que ele vai ter resultado. Essa pessoa é uma pessoa que acredita, ela não tem problemas em fazer, ele é um fazedor e não é um estudioso que acha que tem que estudar um monte de coisa antes de colocar em prática. É uma pessoa que vai, estuda, coloca em prática, estuda, coloca em prática. Ela não espera terminar um curso ou um treinamento para colocar em prática. Ela já entendeu as coisas mais importantes e aí, conforme ela vai fazendo, ela vai estudando as outras, porque ela entende que o importante é fazer. É uma pessoa que tem que ter dinheiro para investir pelo menos um pouquinho. Pelo menos ela tem que ter algum tipo de recurso. Ela não pode ser uma pessoa que vai vender o que quer que seja, vai vender um carro para poder entrar e pagar uma mentoria ou um curso. Porque essa pessoa, ela entra no desespero para ganhar dinheiro. Então não é meu cliente ideal. Meu cliente ideal é a pessoa que ela precisa ter tranquilidade para criar, para fazer, para acontecer e que ela sabe que o dinheiro vai ser uma consequência. Ela não tem dúvidas, é uma pessoa que é assim, ela é extremamente focada, ela não tem dúvidas que vai dar certo, ela acredita no meu método, nas coisas que eu falo para ela e ela tem tempo. Ela precisa ter pelo menos 3 horas por dia. Ela pode estar em transição de carreira, mas ela tem pelo menos 3 horas por dia. Ela chega em casa às 6, 7 horas da noite, ela toma um banho, ela toma café, ela faz o que quer que seja, ela janta e ela fica como se fosse uma universidade, das 7 às 11, colocando em prática aquilo que ela estudou. Ela estuda, coloca em prática e no dia seguinte, e ela tem uma meta, ela usou o método SMART, ela sabe que no dia X ela decidiu que ela vai me pagar de volta, porque até lá ela vai ter tido resultado. E se tiver algum problema no meio, ela vai ajustar. Percebe? Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser um jovem de 25 anos, pode ser uma pessoa de 40, de 50. Os dados demográficos para mim não servem para nada. Dentro do meu nicho, o nicho da Ana Consentina já é diferente. O nicho da Marília do Entendendo iPhone é diferente. Ela ajuda pessoas de idade a entenderem sobre tecnologia. Mas
olhe agora a sua realidade e veja. O ideal é você mesclar as duas coisas. Então, a parte demográfica é importante para mim, Fábio, ó, 20% ali é bom eu entender. Na verdade, às vezes até mais, porque eu vou me propor, por exemplo, a ensinar tecnologia para pessoas que têm dificuldade, pessoas com mais idade. Então, pessoas de mais idade entram no coisa demográfico. Então, esse exercício, ele funciona, ele é muito importante, mas peró não murcho no meu caso. Mas na grande maioria dos casos, isso daqui vai definir, tá? Esse exercício vai definir para que você entenda quem é a pessoa que está lá e que você vai poder ajudar. E por que é importante isso? Porque a partir de agora, a partir deste momento, você já vai entender como se comunicar com essa pessoa. Porque você tem um produto, você tem um serviço, você tem um desejo de ajudar as pessoas. Só que você não fala para qualquer pessoa, porque você vai ter que escolher uma linguagem. Você não vai deixar de ser você não vai deixar de ser quem você é, com as suas características, mas existem escolhas que são feitas. Então, quando você, por exemplo, começar o seu blog, ou começar o seu canal no YouTube, ou começar o seu podcast, na verdade, que é um programinha onde você vai só colocar áudios em algum lugar porque você não quer aparecer, tá tudo bem, ou você vai escrever, não importa. O formato é o de menos, a gente vai ver isso numa aula futura. Quando você decidir, como que você vai se comunicar? Porque você vai travar se você não souber. Se você não definir para quem você está falando, ainda que hipoteticamente, ainda que você... Tem pessoas, tem empresas grandes que chegam principalmente agências de publicidade, que eles levam isso a um nível extremo. Eles dão nome para os personagens, então assim, eles fazem uma pesquisa profunda, normalmente depois de um tempo, tá? Depois que eles já têm alguma coisa rodando, eles têm uma base de dados suficientes para poder fazer uma pesquisa. E aí eles pegam uma média. Nossa, nós entendemos que a maioria das pessoas que nos procuraram são pessoas assim, que tem esse problema, que tem essa estrutura familiar, que moram assim, que moram assado. E aí eles criam seus perfis. Então nós temos o João da Silva Sauro, que tem 35 anos, ele trabalha numa empresa, ele ganha 2 salários mínimos, ele é casado, ele tem um filho pequeno, então, e aí eles colam isso na parede das suas empresas. E normalmente você não tem só uma persona, um avatar, você tem vários, porque você quer falar com pessoas diferentes. Mas isso a gente está falando de empresas grandes. Nós, empreendedores, ou seja, nós que somos sozinhos, a gente não vai chegar nesse nível, não precisa chegar nesse nível. Mas é só para vocês entenderem o quão importante é isso, tá? Se eu não sei para quem falar, eu acabo falando para todo mundo e aí eu acabo não falando para ninguém. Essa é a grande verdade. E eu quero mostrar para vocês um exemplo pessoal. Eu vou abrir aqui para vocês como eu comecei na produção de conteúdo na minha vida lá atrás, em 2006. Eu nunca mostrei isso daqui publicamente. Este é meu blog antigo. Tudo começou com esse blog. Nem era essa carinha bonitinha aqui, tá? Ele era um pouquinho piorzinho, mas basicamente este era o blog minhasaga.blogspot.com. Eu comecei a escrever esse blog em 2006, em dezembro de 2006. O meu primeiro post, a minha primeira postagem foi essa daqui que está demorando para carregar. Por quê? Vamos esperar um pouquinho. E ali eu conto lá, que estranho. Deixa eu dar um refresh. Deixa eu voltar aqui e ver se ele saiu ou não. E vai fazer sentido, tá? O que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Agora abriu. Então, minha primeira postagem foi, antes de iniciarmos os agradecimentos. Eu quero agradecer as pessoas da internet, na época do Orkut. E aí, eu começo assim, 12 de dezembro de 2006 foi a minha primeira postagem pública no mundo. Quero agradecer aos muitos amigos das comunidades virtuais que gastam boa parte do seu tempo postando inúmeras dicas. São informações mais que valiosas para nós, pobres candidatos. Preste atenção, para nós, pobres candidatos ao famoso passaporte vermelho.
O objetivo deste humilde blog é reunir num único espaço dicas, orientações e curiosidades desse tão fascinante mundo que é a cidadania italiana. Tá? Então esse foi meu primeiro post. E aí tive vários. Eu vou mostrar uma coisa aqui, não me orgulho, mas foi interessante. Isso daqui era o Fábio Visual 2007. Nós vamos ficar muito tempo aqui porque vocês não merecem. Mas olha que coisa mais linda. Nada começar o ano com um novo visual. A ideia foi o seguinte, eu ia cortar o cabelo e pensei, ora, se eu vou cortar, por que não brincar de pintá-lo? Foi descolorido e ficou laranja. Parabéns. Isso era o Fábio no começo da produção de conteúdo. Aí, qual é o problema que nós vemos aqui, tá? Existia aqui uma dicas de pobre. Eu achei uma boa ideia escrever dicas de pobre. Então, como não perder um rim na conta de gás, até aqui, esse daqui até que não é tão ruim, mas deixa eu ir lá pro... Ó, dicas de pobre 1. Tô louco para começar a gastar meus euros, mas por enquanto estou aqui me contendo. Fui no bebedouro do aeroporto, enchi minha garrafinha de água e aproveitei para comer uma das dezenas de barrinhas de cereal que eu trouxe do Brasil. A dica é essa, água da torneira e barrinhas de cereal. Qual é o problema? Este era o Fábio postando conteúdo porque precisava mostrar, falar para o mundo. Na verdade, o meu objetivo naquela época não era nem ficar famoso. Para mim, ninguém nunca ia ler isso. Mas eu queria documentar as merdas que eu sabia que eu ia fazer porque eu sou essa pessoa que ia... Enfim. O que aconteceu? Em 3 meses esse blog já tinha 200 mil visualizações. Eu comecei em dezembro de 2006. Profissionalmente, eu anunciei no dia 1º de janeiro de 2008, ou seja, um ano depois, que eu ia começar e comecei a trabalhar como consultor, certo? Lá no mundo da cidadania italiana. O que acontece? Dica de pobre, comi no McDonald's e paguei apenas 6,50 euros, mais barato que no Brasil. Pobre sim, mas chique no último. Tô me preparando para dormir na sala da espera da estação de Verona, quando entra um senhor bem trajado. Se você reparar, é muito legal acompanhar a minha história. Hoje eu olho, eu dou risada, eu nem lembro das coisas que eu escrevi. Então eu acho maravilhoso acompanhar esse doidinho. 21 de fevereiro de 2007. Aí o cara do nada tira uma mala, da maleta um cobertor, um travesseiro inflável, se ajeita, deita no banco e dorme. Totalmente tecnológico, moço. Porém, independente da posição social dos pobres, por volta de uma madrugada, entraram no nosso quarto 2 policiais pedindo os documentos e tal. Que legal! Que história bacana! Comecei a atrair pessoas que se identificavam com esse tipo de postagem. O moço pobre, não era mentira, que foi para a Europa tentar ganhar a vida. Show! Cresceu, uma novela, um monte de coisa acontecendo, um monte de besteira. Aí eu resolvi transformar isso num negócio, porque acabou, as circunstâncias me fizeram e eu transformei isso num negócio de consultoria. Imaginem vocês quais eram as pessoas lá no início que queriam me contratar. Qual era o perfil das pessoas que queriam me contratar para fazer o processo? Eu, um profissional, começando profissionalmente a ser consultor. As pessoas eram aquelas que não tinham dinheiro, que não tinham condições. Muitos deles já estavam irregulares na Europa, estavam ilegais e queriam ir para a Itália para fazer o processo. Por quê? Porque através do meu conteúdo eu atraía as pessoas que gostavam do meu conteúdo. Aí muda o tempo. E aí você percebe que a gente tinha 700, quando eu resolvi mudar o blog disso, a gente tinha 725 mil visitas. E aí lá em 2012 eu criei o portal, aí eu profissionalizei o troço e aí virou o que hoje é o blog bonito. Olha a diferença. Essa foto aqui não atrai mais as pessoas que não têm dinheiro ou pessoas que têm problemas, tá? Não é, o problema aqui não é dinheiro, o problema é que eu
Não tenho um blog para ajudar as pessoas. Eu tenho um blog, eu tenho um trabalho, eu tenho um negócio que eu tenho que ser remunerado, porque é um negócio. Então, sobre o autor tá de blazer, o autor chegou na Itália em junho de 2007, meu papel aqui é te ajudar a obter a sua cidadania italiana sem passar pelos perrengues que eu passei. Eu não tenho vergonha da minha história, eu não me arrependo de ter escrito do jeito que eu escrevi ali, não é, eu só estou mostrando como a jornada vai nos mostrando que, dependendo do que a gente quer, a gente precisa se ajustar para não atrair as pessoas que nós não queremos atrair. Eu não quero atrair pessoas com perrengues. Eu quero atrair pessoas porque eu estou me propondo a fazer uma coisa profissionalmente e que eu quero atrair pessoas diferentes. Existe aqui, se você colocar pobre, vai aparecer, os artigos ainda estão aqui, tá? Só que aqui não existe mais, por exemplo, ó, bicicleta na Itália, por que você não compra uma bicicleta? Mas aí já virou um pouco, mas não é mais pobre, são dicas econômicas. Não existe, por exemplo, aqui ó, nos artigos por categoria, eu tirei a parte dicas de pobre. Por quê? Porque eu não quero atrair o pobre. E não no sentido da grana, no sentido literal da coisa, do cara que vai querer, sei lá, sabe, querer ou levar vantagem, ou não vai querer pagar, ou ele vai achar que é caro. Tem um monte de gente nesse mundo. Quem é que nós queremos atrair? Nós queremos atrair as pessoas que se interessem, né? A Mabel César, a maior dubladora do Brasil, minha querida amiga, ela fala uma coisa é incrível. Quando ela falou isso, eu fiz... Para ser meu aluno, tem que estar em um determinado nível. E não é de grana, é de mentalidade. Por isso que eu falei, o meu cliente ideal, ele tem que ter um pouquinho de dinheiro. Você viu que o dinheiro não foi determinante, mas ele tem que ter uma fé inabalável na sua capacidade de que vai dar certo o que ele se propõe a fazer, e ele tem que ter tempo para aplicar as coisas. Aí eu daria uma mentoria para ele me pagar lá no final, porque eu tenho certeza que ele ia me pagar e ia me pagar em dobro, porque ele vai ter sucesso. Então, entendem onde eu quis chegar, né? Então nós temos aqui o início, meio atabalhoado, meio sem entender muito a importância da minha comunicação e assim, coisas... Gente, tem coisas ali que... Aí tem coisas que eu me arrependo porque eu era um jovem inconsequente, então eu não sabia que eu ia chegar onde eu cheguei. Então tem falas machistas, tem piadinhas, piadocas, que eu não sou mais aquela pessoa. Então eu olho e falo, nossa, por quê? É preconceituoso, xenófobo. Eu era essa pessoa, eu fui melhorando com o tempo. Mas naquela época eu não tinha ideia. Agora, veja a incoerência. No final do meu trabalho com consultoria, eu comecei cobrando, sabe quanto? De consultoria? 1.500 euros. Em 2008. Em 2010, eu já cobrava 3.000. 2 anos depois. Depois, eu já estava cobrando 5.000 em 2015. Só que o blog estava lá. Eu atraía as pessoas que tinham dinheiro para me pagar 5.000 euros. Eu até atraía, mas imagina esse cara, ele olha esse... Pô, esse cara dormiu na praça, esse cara dormiu na estação de trem. Quem é essa pessoa? E eu pensaria da mesma forma, eu entendo. Quantas e quantas pessoas eu acabei empurrando para longe porque a pessoa pensava, cara, eu não vou contratar um cara para cuidar do meu processo burocrático de nacionalidade. Um cara que até pouco tempo atrás estava dormindo na rua. Será que o cara não tem dinheiro? Que empresário de sucesso é esse que não tem condições? Percebem isso? E a partir de agora vocês vão começar a pegar essas pequenas nuances em quem você está vendo e está seguindo por aí nas redes sociais. Aquelas pessoas que de repente olha e fala assim, você pode ter o mesmo sucesso que eu tenho. Só que do nada você vê uma história lá da pessoa dizendo, não gente, eu peguei um ônibus porque o avião estava muito caro. Fica a dica. Bom, voltando aqui então para nossa aula. Ok, entendi, Fábio. Show, maravilhoso. Aonde estão essas pessoas? Fácil, né?
Aonde estão essas pessoas? Legal, já entendi. Mas eu não tenho ideia por onde começar a buscar as pessoas que estão por aí. Onde elas estão? Preparem-se, porque eu tenho até um negocinho aqui, cadê? Tem uns, ó, não. Calma. Poxa, não tem um troço aqui? Não. Ok, eu ia fazer um negocinho engraçadinho. Ah, temos sim. Porque eu vou dar a segunda sacada da nossa aula, que é o seguinte: pescando no aquário alheio. Eu vou dar dicas, eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Como você pode encontrar as pessoas para que elas possam se tornar os seus leitores, os seus ouvintes, os seus telespectadores e eventualmente os seus clientes, ainda que você não tenha noção de como fazer isso. Porém, lembre-se, esta aula ela é posterior a uma aula onde eu falei sobre conteúdo, sobre a importância do conteúdo. Lembre-se, não adianta nada você atrair uma pessoa, ela começar a te conhecer e aí você não ter um conteúdo para mostrar para ela. Não adianta nada você ir pessoalmente num evento e a pessoa fala assim: me passa o seu contato, deixa eu dar uma olhada no seu. Você tem blog, você tem site, você tem perfil? Ah, tá em construção. Ah, eu tenho, mas não tem nada escrito. Aí você já começa a se desculpar. Conteúdo. E agora a gente vai ver como atrair as pessoas para o seu conteúdo, porque conteúdo é rei. Eu não vou repetir o que eu já falei numa outra aula. Assista a aula anterior sobre escultura de mármore ou areia. Olha aqui quanta coisa. O que você faz quando você tem um problema? Busca informações. Então, aonde que estão essas pessoas que estão buscando informações? Vamos lá. Vou dar para vocês 5 opções para você pescar num aquário alheio. O que significa isso? E só para entender, tá? Aonde estão as pessoas? Eu vou usar um exemplo de uma pessoa que está aqui com a gente, que nos segue, que ela tem um nicho muito particular e eu acho muito interessante, porque tem muita gente que está assistindo esse curso, que vai assistir esse curso, que vai dizer: ai, o meu nicho não dá dinheiro. Ai, mas eu não sei porque eu não tenho muita gente. Eu vou usar o exemplo da Neia. A Neia é professora de natação. Ela tem produtos e serviços digitais de natação. Aí alguém pode dizer: Fábio, calma. Existe isso? Assista a aula que eu mostrei os produtos curiosos da Hotmart, que você vai entender. Mas por que eu escolhi este nicho, essa área de atuação? Porque nós vamos usar nas 5 opções aqui que eu vou dar para vocês entenderem onde estão as pessoas que querem aprender. E eu vou generalizar aqui, tá? A Neia, me desculpe, mas eu não vou falar especificamente do nicho dela ali, que é o nicho do nicho, mas eu vou falar de natação. Eu tenho um produto de natação e eu quero buscar pessoas que querem aprender a nadar. Por N motivos. Muito bem. Primeira opção. Muita gente nunca ouviu falar, mas tem um negócio chamado Reddit. O Reddit é um site onde as pessoas buscam informações. É um site de comunidades. Escreva muito grande aí no seu material. Você vai buscar as pessoas onde elas estão em comunidades, em grupos. Que pena que a gente não tem mais o Orkut. Que pena que a gente não tem mais as comunidades do Orkut. Era uma excelente forma de buscar clientes. E eu vou contar um segredo. Quando eu estava lá em 2006, lembra? 2007, 2008, eu publicava no meu blog, mandava e publicava no Orkut, nas comunidades e comunidades sobre famílias italianas, várias famílias. Família Mello, família Borlotti, família... Eu ia nessas comunidades fazendo trabalhinho de formiguinha. Olha, gente, não sei se vocês conhecem, eu tenho um blog que eu ensino sobre... Olha, por um acaso é o tema daquela comunidade. Não era só sobre cidadania italiana, mas era sobre outras coisas. Era sobre sobrenomes italianos. Eu tenho o brasão da minha família, nacionalidade europeia.
Então assim, pensa na vida real, tá? Então vamos lá. Reddit. Se eu escrevo aqui no reddit.com natação, vamos ver o que aparece. 5 meses atrás, alguém escreveu iniciante na natação. Me matriculei na natação 2 vezes por semana. Gostaria de dicas gerais. Não sou muito ambicioso, mas gostaria de perder um pouco da barriga e melhorar o meu condicionamento físico. Deixa eu aumentar aqui. Sou asmático crônico. Olha a quantidade de comentários. Eu imagino que muito provavelmente muitas das pessoas que me seguem nunca ouviram falar desse site. E existe, com milhões de pessoas que estão lá. Qual é a sacada? Presta atenção agora. Preste atenção. Agora eu posso fazer, cadê? A brincadeira. Preste atenção. Perdi de novo o troço. Katsu. Você vai fazer o seguinte. Você vai responder a pessoa. Ela pediu uma dica. Ó, o Motor Entertainment, 5 meses atrás, escreveu: minhas dicas são tentar aumentar o volume antes de nadar outros estilos. Claro, nadar peito vai te ajudar a ter mais volume, mas já que é um nado que cansa menos nas costas e borboleta, é muito técnico. E aí o cara respondeu: você vai fazer isso. Você vai entrar nesse lugar, você vai pesquisar sobre a sua área de atuação e você vai responder as dúvidas que você conseguir responder. E aí, claro, com muito cuidado, e eu coloco aqui pra gente, ó, pescando no aquário com moderação, você tem que tomar cuidado, porque dependendo do aquário que você tá indo pescar, pode ser que a pessoa se ofenda, pode ser que o dono da comunidade fique chateado, porque ele pode viver disso. Então, você tem que ter moderação. Mas olha só, aqui tem 2 vantagens, tá bom? Nisso. Você vai aparecer e você vai treinar porque ninguém te conhece. Sabe aquela coisa? Eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá com medo de começar um blog, de começar um canal no YouTube. Meu Deus, e se eu falar uma besteira? E se eu fizer alguma coisa errada? Eu sei muito daquilo, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. É uma excelente oportunidade de você começar a treinar as suas habilidades para ensinar outras pessoas. Ninguém te conhece ali, ninguém nem sabe que você existe. Você pode dar uma informação ali que você não vai se comprometer. Eu sei que você vai dar a melhor informação possível. Mas se você tem medinho, tá aqui, ó. Aí, o que acontece? Se você der uma informação muito boa, muito maravilhosa, o que acontece normalmente? Olha só, diminuir barriga é perda de gordura, isso vai fazer ó, blá 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 blá. Aí você fala, cara, isso foi legal, deixa eu clicar para ver quem é o Platão Plumo. O Platão Plumo tem 71 artigos, já comentou 16.116 vezes, tá desde 2020. E aí você vai ter aqui, eu não lembro aonde, tinha uma informação aqui do rapazinho. Você pode começar a segui-lo, mas o caso aqui é que no caso deste rapaz, eu acho que ele não tem uma biografia. Deixa eu ver se esse tem. Ah, essa tem, ó. A Panaceia tem. E você pode, ó, uma pequena descrição de mim mesmo. E você pode colocar, sabe o quê? O link do seu blog. Link do seu site. Porque a pessoa, quando vê a sua informação espetacular, ela vai querer saber mais sobre você. Infelizmente, não existe mais o Yahoo Respostas. Porque eu queria muito mostrar para vocês respostas que eu dei lá em 2006, 7, 8, 9, 10. Eu só dava, eu não fazia propaganda. Só que na minha bio tinha lá, entre no meu blog, minhasaga.org. Então essa é uma. Primeiro, tá? Ó, Reddit. Entrei no primeiro que apareceu, tá? Coloquei natação, apareceu essa pergunta iniciante na natação, apareceu esse 1 ano de natação, meu filho quase se afogou na aula 27 dias atrás. Ó, 22 comentários. Nem sei o que aconteceu, ó. Tenho um filho de 3 anos que sempre fez aulas de natação acompanhadas por mim ou pela minha esposa e deu merda. Não sei o que aconteceu aqui. E aí pronto, ó. Vai, ó, dá informação, plá, 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 plá.
Então, primeira opção, você descobriu o Reddit. Olha só, é isso que eu espero de vocês, sim, cabecinhas explodindo. Segunda opção, Quora. O Quora acabou ficando no lugar do Yahoo Respostas, tá? Mesmíssima coisa. O que você quer perguntar ou compartilhar, nós vamos colocar o quê? Natação. Opa, calma, eu quero pesquisar. Fábio, não quero perguntar. Natação. Plofit. Vamos ver o que tem? Criança que vive doente, tirar da natação é uma opção? Por que não? Para ter benefícios na natação, precisa saber técnica? Olha que legal. Fazendo natação como aprendi no Rio vai me prejudicar? Tá aqui, ó. Ó. Olha quanta conversa. Então, segundo, já entendeu? Mesmíssima coisa. Quem escreve, quem responde, tá? Deixa eu pegar aqui de novo. Se eu ver, alguém respondeu aqui. Ó, quanto mais você se aprimorar, melhor vai ficar. Por isso te indico esse book com várias técnicas. A Letícia fez uma besteira aqui. Ela já quis vender o e-book Percepção e Técnicas de Natação. Ela já está pescando no aquário, mas ela não fez o meu curso, ela não entendeu que você não vende para quem não te conhece. É a mesma coisa de você começar a namorar uma pessoa, 2 dias depois você pedir ela em casamento. Ela vai achar que você é uma pessoa muito estranha. E você, de fato, é uma pessoa muito estranha. Então, primeiro tem o cortejo, né? Você não sai pra jantar com uma pessoa que você acabou de conhecer, agarra ela pra dar um beijo, que você vai tomar um tapa na cara. Calma, não precisa, calma. Então, a Letícia, ela podia ter colocado... Eu nem sei se o e-book é dela, né? Mas, enfim. Mas tem lá, ó, seguir, perguntar, aí tem mais informações sobre ela, tá? Ó, mais destaques, enfim, tá? Já mais uma ideia, então, Quora. Terceiro, temos 5, gente. Terceiro, o bom e velho Facebook. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. O Facebook é uma das grandes ferramentas fora do Brasil. No Brasil, as pessoas acham, na verdade, as pessoas acham que não usam muito. O Facebook ainda é disparado, se eu não me engano, a segunda ou terceira ferramenta digital no Brasil. Mas longe do Twitter e outras coisas. Pinterest é muito forte, dependendo do nicho. E o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, pesquisar natação. Ó. Aí, o Facebook eu gosto, por quê? Porque você tem os grupos. Ó, grupos. Natação é para todos, 3.200. Natação, 4.000. Viciados em natação, 7.400. Natação em águas abertas, 4.700. E aí você tem que ver aqui não só a quantidade, mas ó, 5 publicações por dia, 2 publicações por dia, 8 publicações por mês. Então entra aqui. Grupo. O que você vai fazer? Alguém vai lá postar alguma coisa, você vai lá e responde. Prestem atenção, tá? Se não ficou claro, é importante. Você vai entrar nesses lugares e vai responder as dúvidas das pessoas. Você vai mostrar que você é bom naquilo que você faz. Lembra da autoridade? Olha só. Olha como que você gera autoridade. Olha como que você cria autoridade. Indo e respondendo. Só responde coisas quem é bom naquilo, quem sabe daquilo. Então, não subestimem o Facebook. E opção 4, Instagram. Também não vamos subestimar o querido Instagram. O Instagram, ele tem uma particularidade, ele não é tão bom quanto os outros, tá? Mas você pode vir aqui, cadê? Pesquisa e escreve natação. É mais complicado. O que eu recomendo que você faça no Instagram é ir pela hashtag, tá? Ó, tem natação, 1.438.000 publicações, porque aqui vai ser difícil você encontrar alguma coisa. Vai na hashtag, sempre dá erro porque é o Instagram. Tenta aí de novo, tenha fé. Aí, quando der certo, você vai ver o seguinte, ó. No computador, é muito melhor você estar no computador, por quê? Porque você passa o mouse e olha só, 140.000 likes e 5.880 comentários, tá vendo aqui, ó? Algumas pessoas desabilitam, mas ó,
E aí você vai pesquisar e vai ver, por exemplo, isso daqui provavelmente pela foto é alguma coisa de motivação. Esse é o vídeo mais lindo, foi meu primeiro dia de estágio das crianças, me senti muito feliz, tal. Se fizer sentido, e for, é um professor com Down que deu aula. E aí, veja, vá lá, aparece, agradeça, parabenize, interaja, tá? E daqui a pouco eu vou explicar para vocês, depois que a gente terminar, quais são os efeitos colaterais disso. E 5, melhor do que o Instagram é o TikTok. Nesse ponto, O que dá para comprar com 10 libras aqui na Inglaterra? Vem comigo. Locked. Olha como é mais fácil você encontrar coisas no Instagram, perdão, no TikTok do que no Instagram. Aqui ele mostra as contas, ó, que melhores. Mas quando você coloca em contas, ao contrário do Instagram, ele já coloca a quantidade de seguidores, ó. Então, por exemplo, tudo de natação tem 305 mil seguidores. Então você clica ali, ó, 2 milhões e meio de curtidas. Ó, esse vídeo teve 2.2 milhões, 816 mil, 1.2. É que o Instagram, o TikTok, ele é outra pegada, tá? Aqui a pessoa não importa, o que importa é o conteúdo. E infelizmente é muito difícil você gerar autoridade no TikTok. Porém, você clicou aqui, ó, Scrolling Float em sustentação. Sustentação. Manja desse Paranauê Observa aqui, quem tá fazendo entendeu o que tá acontecendo? Ó, sempre me apavoro e afundo igual machado sem cabo. 14 respostas. Aí você dá uma risada e olha, mas se você fizer XYZ, talvez vai te ajudar a não afundar mais. É isso. Você vai soltando pitadas de sabedoria em cada um destes lugares. Percebeu quanta coisa? Gente, em 10 minutos aqui mostrando isso para vocês, eu já entreguei para vocês um monte de informação de onde você pode encontrar as pessoas que estão com problemas. E se você está seguindo essa sequência da maratona, você vai fazer um troço que, como diria uma das nossas seguidoras aqui, explodiu a cabeça. Eu duvido que ela tenha dormido desde a última aula para essa, né, dona Rafa? Que é o seguinte: eu ensinei na aula anterior a você produzir conteúdo, a você ter um hub e os periféricos. Esse hub, você tem informações. Olha só quais são os efeitos colaterais do que eu estou ensinando para vocês hoje. Você fazer isso que você está fazendo, que eu ensinei, perdão, você vai aparecer. Primeiro efeito colateral bom, você vai aparecer. As pessoas vão descobrir que você existe. Segundo, você vai começar a ter mais confiança, porque vai ter coisas que você vai ver e vai falar: meu Deus, eu não tinha ideia, eu não sei sobre isso. Olha que eu sou professor, vamos um exemplo, eu sou professor de natação, eu nunca pensei nisso, meu Deus. Já aprendeu? Você aprende. Uma das coisas que vocês vão aprender é que a gente aprende muito mais ensinando, tá? Então, quantas e quantas coisas eu aprendi ensinando. Então, você vai aprender sobre a sua área muito mais, porque você vai ter que ter confiança em poder responder, então você não vai querer errar, então você vai reestudar o que você já sabe, então você vai se tornar um professor melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então você aparece, você aprende mais, você se torna autoridade, porque você vai com a confiança, porque você está ajudando as pessoas, e aí você vai começar a receber elogios. Nossa, muito obrigado, mas... E aí a pessoa vai perguntar outra coisa. Não, mas só para eu entender, então você está me dizendo que se eu fizer um duplo mortal carpado com X bacon e salada eu não afundo mais igual um machado? Sim, mas aí depende da situação. Por exemplo, nos meus alunos eu faço assim. Olha, na verdade o que a minha experiência demonstra Y. Você vai soltando a verdade. Aí a pessoa quem não vai querer clicar? E aí vem o segredo. Quando ela clica, ela vai para o seu hub. Quando ela vai para o seu hub, ela vai encontrar outros conteúdos. E aí você vai fazer uma coisa maravilhosa, que é o seguinte:
o seu hub, quanto mais pessoas clicando lá de vários lugares diferentes, de um Quora, do Reddit, do Facebook, do Instagram, do TikTok, mais o Google vai olhar e falar assim, gente, que interessante esse tal desse hub aí que esse moço, que essa moça criou. A gente vai começar a subir esse ranking aí na plataforma aqui de pesquisa, porque afinal de contas tem gente entrando lá e parece que o tráfego está aumentando. E aí você faz a mágica que é, as pessoas começam a te procurar mais organicamente, porque elas vão colocar no Google lá, e aí você vai pegar as ideias que você acabou de descobrir lá e vai escrever uns artigos para o seu blog ou para o seu canal do YouTube, como não afundar igual o Machado. Eu achei, inclusive, sensacional essa coisa que aconteceu ali que a gente viu agora. E você pode, olha só, voltando ali, essa pessoa, eu sempre me apavoro e afundo igual Machado sem cabo. É maravilhoso essa. Eu, Fábio, sendo especialista nesse ramo, a primeira coisa que eu falaria, eu começaria um artigo do meu blog exatamente com essa frase. Abre aspas, eu sempre me apavoro e afundo igual Machado sem cabo. Gente, eu vi esta pergunta em uma das comunidades que eu estava ajudando ali, respondendo as dúvidas sobre natação, e eu resolvi criar um artigo, porque eu achei muito interessante não só essa expressão, mas eu me peguei pensando, quantas e quantas pessoas afundam que nem Machado, sem cabo, por não entender as técnicas XYZ. E aí você desenvolve o texto. E aí se você tiver a possibilidade de gravar um vídeo na piscina mostrando como não afundar igual o Machado sem cabo, inclusive eu gravei um vídeo para vocês, bonitinho aqui para explicar melhor. Aí você vai pegar esse vídeo e vai colocar no seu artigo. Só que esse vídeo também vai estar lá no seu canal do YouTube, onde você vai fazer, gente, olha só, eu estou aqui gravando esse vídeo, inclusive tem um artigo lá no meu blog, então eu gostaria que vocês complementassem o vídeo aqui no YouTube, mais o artigo no blog, e porque é uma coisa importante. Eu vi uma pessoa falando essa expressão e, gente, que maravilhoso. Eu afundo igual o Machado sem cabo. Então vamos entender. Eu não quero que você seja um Machado sem cabo. Pronto. Você não precisou pensar. Claro, você vai ter que saber desenvolver o artigo ou um vídeo, mas tá lá pronto. Olha só a quantidade. E aí é outro efeito colateral. Vai te entregar pauta de conteúdo para você que não tinha ideia. Principalmente quem está aqui assistindo essa aula e não sabia por onde começar. Ó, pluft, plunct, plact, zoom, como diria Raul Seixas. Então, voltando. Essa pesca do aquário alheio é sensacional, porque você vai conseguir todos esses efeitos colaterais, ok? Ou seja, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos quem nós queremos que seja o nosso público, começando pelos dados demográficos, depois a sacada é pensar na dor, depois quem que a gente realmente quer, falar com pessoas na vida real, depois onde estão estas pessoas usando as técnicas da pesca do aquário alheio. Com isso você começa a produzir o seu conteúdo, a ajudar as pessoas a aumentar a sua autoridade e hoje, se você está acompanhando e vai acompanhar essa maratona exatamente na ordem que eu estou publicando as coisas, você vai perceber e já tem percebido que cada aula é uma pecinha a mais de um quebra-cabeça. Eu comecei falando de autoridade, agora eu estou te mostrando como fazer isso na prática. Eu te falei de conteúdo numa outra aula, agora eu estou te falando como ver o conteúdo. E olha que a gente nem chegou na aula, que é a próxima, que é como produzir conteúdo na prática. Eu só estou aqui, ó, jogando essas informações, mastigando bonitinho e entregando para vocês de bandeja. E esse é o meu compromisso aqui com você, que você pegue todas essas informações, coloque em prática e tenha sucesso. O seu obrigado para mim, o seu agradecimento é o seu sucesso. Eu quero que você tenha sucesso, eu quero que você simplesmente voe, volte aqui e diga, Fábio, é isso, olha só
os meus números, olha só o que está acontecendo na minha vida, olha só, eu consegui finalmente colocar um produto no ar, eu estou sendo remunerado por isso, e eu só quero te agradecer. E é esse o meu melhor agradecimento, o seu sucesso. E assim a gente termina a aula de hoje e a gente então se vê na próxima aula.